Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Então eu vou abrir primeiro aqui os resultados aqui. Vamos, claro, que focar nas eliminatórias da América do Sul. Aqui estão os jogos e os resultados dessa rodada, rodada de número 13, né? 13ª. O Paraguai venceu o Chile por 1-0, mais uma vitória do Paraguai. É o 7º jogo de invencibilidade do Paraguai nas eliminatórias. O Paraguai começou muito mal as eliminatórias, já tá com campanha, né? Eu acho que ele tá a 1 ou 2 pontos da vice-liderança. Ele tá a 1, 2 pontos do Brasil. Então, que doideira, né? Que o Paraguai participou. A 2006. última. Não, 2010. Não, 2010. 2010, que inclusive o Paraguai foi eliminado pela Espanha, aquela Espanha nojenta do Vicente Del Bosque, que eu fiquei bolado que o Paraguai foi eliminado. Mas enfim. Com a Itália, Nova Zelândia e eu só não lembro a outra seleção. Isso, Eslováquia. E Pô. passou Paraguai e Eslováquia, que a Itália é mais um vexame, né? Então tá aí o Paraguai já e Paraguai tem 1 ponto a menos que o Brasil, apenas. 1 ponto a menos. Então, praticamente classificado para a Copa já com o aumento do número de vagas, é mais de 90% aí garantido o Paraguai na Copa do Mundo. E eu vou falar por que é mais de 90% daqui a pouquinho, quando eu mostrar a classificação. Aqui o resultado do Brasil. O Brasil venceu a seleção colombiana por 2-1, uma boa seleção colombiana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse jogo, mas eu sempre tenho a impressão que quando a Colômbia enfrenta o Brasil, às vezes a camisa às vezes pesa um pouco, né? Que é mais um jogo que eu tenho a impressão que a Colômbia poderia sair com um resultado melhor, mas enfim, daqui a pouco a gente fala. O Peru venceu a Bolívia por 3-1, a Bolívia que está perdendo um pouco o fôlego, né, nas eliminatórias. Começou bem as eliminatórias, a Bolívia chegou a flertar ali com a 4ª, 5ª colocação, vaga direta, mas agora, né, com jogos principalmente fora de casa, a Bolívia e alguns empates em casa, né, coisa que a Bolívia não pode fazer, né, ela tem que ganhar pontos em casa, em El Alto, para garantir, né, os pontos em casa. A Bolívia vem tropeçando, inclusive tropeçou contra o Paraguai, foi uma das equipes aí que a Bolívia acabou perdendo pontos em casa, e agora a vitória do Peru querendo reagir, né, para brigar pelo menos por uma vaguinha na repescagem. O Peru ainda com Paulo Guerreiro, com aquela galera toda que a gente já sabe. Equador, o Equador, vitória em cima da Venezuela. Venezuela, outro time que parece estar perdendo um pouco o fôlego nesse final, a boa geração venezuelana, né, que também está flertando para a sua primeira Copa do Mundo, lembrando que a Venezuela é o único país que nunca se classificou aqui na América do Sul para a Copa do Mundo, e vai estar brigando palmo a palmo, pelo jeito, por essa vaga na repescagem com a Bolívia, com o Peru e com o Chile. E por fim, Uruguai e Argentina, 1-0 para a Argentina lá no Centenário. Um jogo, eu cheguei a ver lances desse jogo, um jogo bem fraco, mas que o Almada, não sei se vocês chegaram a ver o golaço que o Thiago Almada fez. Algum comentário sobre esse jogo? Que eu tô falando aqui, os resultados, sim, mas enfim, vou passar a palavra. Não, eu vi todo o jogo Uruguai e Argentina, né, além do jogo do Brasil, e realmente um jogo muito brigado, né, a seleção argentina poupou alguns jogadores para o confronto contra o Brasil. Acho que o principal deles foi o Depou, foi poupado porque estava pendurado, e depois até deu uma entrevista, né, dizendo que clássico é contra o Brasil e tal, que é onde todo mundo para ver. Então, assim, eles estão armando um ambiente para fazer uma fumaceira lá contra o Brasil no Monumental de Núñez, né? Então, o Brasil que abre o olho aí, apesar de estar sem Messi, tinha mais um desfalque da Argentina. O Lautaro Martinez também não tá nessa... tá de desfalque também, né? Então, o ataque foi formado ali pelo Julián, né? O Thiago Almada ocupando a vaga do Messi praticamente ali. E a seleção uruguaia naquele futebol do Bielsa, né? Né, tentando um jogo mais apoiado, mais de posse e tal. E eu queria ver bastante, principalmente, como é que se ia se comportar. Eu, particularmente, queria ver como é que seria o Rocher, né? Porque o Rocher não jogou nenhum jogo pelo Inter essa temporada, né? Se colocou à disposição só para os grenais das finais. E, cara, jogou bem até, fez boas defesas e tal. Então, não sei se ele não vai voltar titular. Mas é isso, né? Acabou que a Argentina ganhou com um golaço do Almada, né? De fora da área. Mas acho que o principal
característica, assim, principal virtude da Argentina foi a defesa. O Uruguai jogou mais com a posse no jogo, né? Teve as melhores oportunidades, mas a Argentina foi cirúrgica aí. Um jogo lá e cá, né, na verdade, mas o Uruguai com mais posse, assim, né, mais dominante, principalmente por jogar em casa. Mas acabou que a Argentina ganhou e agora está praticamente classificada, essa sim, né, acho que um empate contra o Brasil já garante a classificação matemática da Argentina para a próxima Copa, né. Uma coisa que até é dispensar, né, porque hoje em dia o atual campeão não tem vaga garantida, né, mas com o jeito que tá as eliminatórias nem tem necessidade, né, porque acaba que mesmo com tu tendo que jogar umas eliminatórias, com a quantidade de vaga que tem, é quase impossível um campeão mundial ficar de fora, né? Com esse número. Ó, Em você... 2030 vai estar Paraguai, Uruguai e Argentina já classificada, né? Então, eliminatórias para 2030. Mais Espanha, mais Portugal, mais Marrocos, todos os países sedes vão ter vaga já. Colocar aqui rapidinho só o gol do Thiago Almada. Eu vou botar rápido, porque vocês sabem como é que funciona. Ah, lá ele. Já começou, né? Mas vocês sabem como é que funciona o negócio de copyright aqui no YouTube. Mas olha aí, eu acho que esse golaço vale a pena a gente rever aí, né? Jogo bem fechado, difícil. O Almada arriscou esse petardo de longe, golaço. Golaço, hein? Essa aí não deu pra joga a luva goleirão. E essa camisa da Argentina também é sacanagem, né? Bonita, hein? Retrô, né? Camisa bonita, bonita, né? Linda. E ó, o Dibu Martinez com suas reações icônicas, né? Mas tá aí, golaço da Argentina, e a Argentina que vai pegar o Brasil sem o Messi e sem o Lautaro Martinez, né? Isso. Vamos ver. Provavelmente vai jogar muito parecido com o que jogou ali com o Julián, aí o meio com o Thiago Almada, e eu acho que talvez aí volte o Depou ou na vaga do Simeone e adiantar um pouquinho o Paredes, ou ele entra até na vaga do Paredes ali, ou do Enzo Fernandes, dependendo. O Depou é um cara que com certeza vai jogar esse jogo. Sim. Ó, eu vou só... Vocês veem a Argentina como o time mais forte? América do Sul? No papel, eu acho que mais forte. a seleção brasileira é melhor no papel. Só que quando são os 11 ali jogando no conjunto, eles funcionam muito melhor. Então, essa questão, a Argentina é mais time, de qualidade individual, o Brasil é superior, mas o Brasil ainda não é um time, tá começando a ter cara de time, aos poucos tá começando, isso é verdade, mas ainda não é um time. Cara, uma coisa que eu sempre falo pra vocês... Tem que aprender a chutar no gol com a camisa do Brasil, né? Uma coisa que eu sempre falo pra vocês é que futebol é confiança, velho. E hoje o Brasil, a confiança do Brasil tá no pré-sal, confiança da seleção brasileira. Então, assim, enquanto a gente não... tá sendo doado pros Estados Unidos. Então por isso que a Copa é lá, deve ser por isso, então. Que a nossa confiança está lá na pré-sal. Mas, enfim, a seleção argentina, depois que ganhou a Copa América, ela cresceu muito em confiança e conjunto, né? E aí parece que todo mundo que entra leve e tal, e depois da Copa do Mundo, então... eles têm 4 anos aí vivendo a glória, né? Vivendo o auge. Interessante isso aí que o Arthur botou no ar agora. Ó, esse daqui, né, as chances, claro que esse lance de matemática a gente sabe que é uma coisa relativa, mas a gente vai entender daqui a pouco, vendo a classificação, por que faz algum sentido, né? Então, basicamente, segundo os matemáticos, já temos os 6 classificados praticamente diretamente aí para a Copa do Mundo, que seriam Argentina, Equador, Brasil, Uruguai, Colômbia e Paraguai, e ali você tem um segundo bloco com Bolívia, Venezuela, Chile e Peru, né? Mas tirando... a partir do Paraguai ali, todos com mais de 90%, né, incluindo o Paraguai, mais de 90% de possibilidade de passar para a Copa do Mundo. E isso por quê? Porque quando a gente vem aqui, ó, peraí que tá... 5 jogos, né? Exatamente. Quando a gente vem para a classificação, olha a distância da Bolívia para a Colômbia. 5 pontos. Né? Então, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Brasil e Equador estão praticamente empatados tecnicamente, né? Você tem a Argentina isolada com 28, e depois disso, qualquer um aí pode ser o vice-campeão, entre aspas, aí, como se isso fosse um campeonato, enfim. Mas pode ser pegar essa vice-liderança, dependendo das fases aí das seleções. E realmente eu acho que a Bolívia, depois dos últimos resultados, e da Venezuela, estava até brigando ali pela 6ª vaga. Agora acho que fica muito difícil tirar esses 5 pontos de qualquer uma dessas seleções que estão acima,
né? Só se tiver uma queda de rendimento absurda aí do Paraguai, da Colômbia. É muito difícil. A verdade é que a única disputa que tem na eliminatórias é a 7ª vaga, né? Entre Bolívia, Venezuela e Peru. 7ª vaga para ver quem vai para uma repescagem, né? Exatamente. Exatamente. Ou seja, de 10, 6 já estão classificadas e 3 estão brigando por a última vaga. É bizarro. Cara, a verdade é que a eliminatória sul-americana virou, assim, uma coisa toda... Mineiro. Não, quase inútil, né, cara? Todo mundo quase inútil. né? Eu queria destacar nesse, assim, a gente, claro, tem mais vagas, né? E aí essas seleções, por exemplo, a Venezuela que nunca foi, tem chance de ir. Mas eu queria destacar um pouco, especialmente a Venezuela e o Equador, o trabalho de formação que esses países vêm fazendo. Eu acompanho bastante o futebol de base nos últimos anos e esses jogadores estão começando a chegar nas seleções, né? Alguns hoje foram formados um pouco mais cedo, são titulares e tal, e são seleções que vão crescer bastante, viu? O trabalho de base está sendo bem feito na América Latina como um todo, e no Brasil, que sempre foi bem ruim, está melhorando bastante também, né? A gente está vendo, o Brasil hoje é referência para formar zagueiros, né, no mundo, assim, estão considerando que o Brasil tem formado os melhores zagueiros, por exemplo. Então você vê que a gente já formava os melhores pontas, né? Agora caiu, por causa de mudanças no geral, caiu um pouco isso. Mas a gente está voltando a entrar nessa nova leva aí, junto com o Equador, Venezuela. Isso tem muito a ver com a SAF também, né? Eles investem muito no futebol de base, porque é mais barato. E o futebol equatoriano muito baseado no Independente Del Valle, né, Vitor? Tem formado muitos jogadores que estão desembarcando diretamente na Europa, né? Saindo do Del Valle para ir direto para a Europa, sem escalas, né? Muitos na Premier League, inclusive. Só no Brighton acho que tem uns 2, 3 equatorianos. Não, isso é interessante você falar, que eu tava vendo vídeo nesses dias sobre isso, né? O futebol equatoriano, gente, nos anos 80, 90, o que era o futebol equatoriano? Era aquele Spencer, né? Qual é o nome dele? Edward Spencer? Alberto Spencer, que é o maior artilheiro até hoje da história da Libertadores, com o jogador do Peñarol, ali daquele Peñarol histórico lá, né, da década linda de 70, 80, que ganhava tudo. E era isso o Equador. Era um futebol assim, mesmo nível, era abaixo da Bolívia, para falar bem a verdade, né? O futebol equatoriano, né, você pega a seleção da Copa de 2006, acho que tinha 1 ou 2 jogadores que jogavam no futebol estrangeiro, e o resto eram só jogadores realmente locais, né? Você via até pelo uniforme, não tinha nem patrocínio, né? Os uniformes das seleções antigas equatorianas, era um negócio bem amador mesmo. E hoje, para falar bem a verdade, eu tô pegando aqui, ó, eu acho a zaga, o sistema defensivo do Equador, para mim, minha opinião, ou é melhor, ou no mínimo é o mesmo nível da Argentina. Porque se você pega o sistema defensivo do Equador, os zagueiros Hincapié do Bayer Leverkusen e o Pacho do PSG, que está resolvendo o problema do PSG nessa Champions League. 40 milhões de euros, cada um vale. Ainda tem o Ordões do banco de reserva do Bruges, que foi longe na Libertadores. Stupinhan. Tem o Moisés Caicedo na volância, que eu também vou colocar como sistema defensivo, assim, mais ou menos, porque é um jogador mais defensivo. Então, assim, só esses jogadores é melhor do que os zagueiros e laterais, e qualquer zagueiro lateral da Argentina, por exemplo. Só que a Argentina é mais time, né? Ele é mais conjunto, o trabalho mais longo, enfim. Mas para você ver a evolução do futebol equatoriano. E no ataque, assim, tem o Ener Valencia ali mais veterano, tem alguns jogadores, não tem tantos destaques assim no ataque, mas eu vejo uma seleção... Os principais destaques, acho que é o Valencia, o Plata, né, do Flamengo também. O do Corinthians também, né, ali no meio, né? Alex Torres. Carrillo. Carrillo. Mas é isso, o Equador hoje não é só mais altitude. Eu vejo o Equador na próxima Copa, talvez, podendo ser um peruano, né? Não, o Carrillo é peruano. Mas eu, particularmente, para gerar o corte, eu vejo o Equador na próxima Copa do Mundo. Se der tudo certo, sabe encaixar que nem encaixou o Marrocos da vida, eu vejo o Equador numa semifinal de Copa do Mundo, uma quarta de final de Copa do Mundo, tranquilamente, se dependendo do caminho, se pegar, se der sorte ali nos cruzamentos.
Colômbia em 2018? Acho que não, foi eliminado nas quartas, né? E foi eliminado pela Inglaterra. Mas não foi foi nas quartas, né? Eu pensei que foi nas oitavas. A Colômbia eliminou a Argentina, não foi? Não, Uruguai. A Colômbia eliminou, foi Uruguai em 2018. Mas isso foi em 2014. Então, quem que a Colômbia eliminou em 2018? Porque ela foi para as quartas e perdeu para a Inglaterra na prorrogação, não foi? Porque eu lembro que o Mina fez gol. Eu tô puxando aqui. De cabeça vai ser difícil, mas o Lucas travou ali, né? Ele trouxe uma informação tão aleatória que chegou a travar a câmera. Eu assisti os 3 jogos do Equador na última Copa e os caras jogaram muito, assim. Eles ficaram no detalhe pra Holanda. É isso, Lucas. A Colômbia foi eliminada nas oitavas. Ela não foi para as quartas. Ela perdeu para a Inglaterra nas oitavas. Ela passou na fase de grupos e foi eliminada nas oitavas. Melhor Copa... É que o Lucas tá falando de 2018, né? 2018. Mas é isso, 2018 foi eliminada nas oitavas para a Inglaterra. Foi nas oitavas, então? Foi, 2018 foi nas oitavas contra a Inglaterra. A melhor Copa da Colômbia foi 2014, que eliminou o Uruguai, aí sim, aí acabou perdendo nas quartas pro Brasil, um jogo que poderia muito bem ter vencido, né? Vamos ser sinceros aqui, mas a força da camisa da seleção, mais uma vez, acabou pesando naquela, né? Então eu vejo o Equador com uma nova Costa Rica aí, tranquilamente, aí, batendo quartas até semifinal. Tranquilamente. Bom, eu acho que é isso, eu acho que já matamos aqui o tema eliminatórias. E agora estamos dentro do cronograma, ó. O horário, por enquanto, está dentro da pauta. Vamos trazer um pouco os comentários, ó. O Sidney trouxe já algumas informações aqui, falando do... tá perguntando se eu vou transmitir Nova Zelândia e Nova Caledônia. Se o Carlos topar, a gente... amanhã? Isso, delícia, pô. Lá no Estádio Nacional da Nova Caledônia. Que não tem nem capacidade, né? Os caras que parece um ginásio de qualquer escola do Brasil, né? Isso, exatamente. Aí ele também corrigindo a gente aqui, falando do Carrilho, enfim. Trouxe várias... Arthur, antes da gente trocar da pauta, posso só propor uma coisinha rapidinha aqui? Pode, ué. Tá. Tu já falou numa live anterior que tu simpatiza e acompanha bastante a seleção boliviana. Mas não sei se é a tua segunda seleção na América do Sul. Então eu queria propor rapidinho para cada um, qual é a segunda seleção que mais gosta de acompanhar na Copa do Mundo, assim, a seleção da América do Sul, que mais gosta de acompanhar e que tá torcendo que classifique e que vá bem na Copa? Cara, eu vou começar, é que eu não tenho hoje uma, mas a minha já foi Peru por causa do Paulo Guerreiro. Aí depois eu comecei a odiar o Peru. Depois que ele saiu do Corinthians. Eu acho que eu vou ter uma simpatia, sei lá, por exemplo, o Brasil já está fora da Copa do Mundo, tem Equador, Colômbia, algum time assim que não seja Uruguai ou Argentina, aí eu tendo a torcer para eles avançarem. Eu, como São Paulino, sempre vai ser o Uruguai, né? Até pela presença, né, de uruguaios no São Paulo, ídolos históricos, né? Enfim, teve até a camisa do São Paulo inspirado na seleção uruguaia, então o Uruguai sempre é a minha segunda torcida, né? Só que o meu é bem aleatório, eu sempre gosto de acompanhar a Nova Zelândia. Muito por... Quando eu era criança, ali, adolescente, eu gostava de jogar futebol de botão. Não, nós estamos falando da Copa do Mundo de futebol, Carlos, não do rugby. Não, mas é isso mesmo. E aí eu gosto muito da Nova Zelândia, da camisa, enfim. Eu gosto da Austrália, viu? Minha torcida é o Uruguai e Nova Zelândia. Então você lembra dessa dupla como é que é? O Killen e o Smeltz, a dupla dinâmica da Nova Zelândia da Copa de 2010? Esses aí era bom, hein? E aí nessa geração só tem praticamente o Wood, né? Só tem o Wood. Mas não era a América do Sul que era pra falar? Mas era América do Sul. Ah, tá, você falou outro aleatório. Eu já gostei da seleção do Chile na época do Marcelo Salas e do Zamorano. Gostava bastante. Bambam, Zamorano e Marcelo Salas. Aquela seleção era muito boa. Eu gosto. Eu na Copa torço para todas as seleções latino-americanas contra qualquer outra seleção. Então eu sou latino-americano total, assim. E eu gosto muito. Por quê também? Porque eu já tive simpatia por várias seleções diferentes em momentos diferentes, né?
Eu já gostei muito da Argentina em determinado momento, já gostei muito do Uruguai em determinado momento. O Uruguai acho que o menos de todos esses. Colômbia, Chile, pô, o Chile das Copas Américas eu adorava assistir, jogava com eles no videogame, tudo que é lugar. O Paraguai, sempre tive um carinho pelo Paraguai, tenho camisa, inclusive. Colômbia também. Já tive todos esses períodos, assim, mas acho que esses Chile, Argentina, Colômbia e Paraguai foi as que eu mais acompanhei, assim. Deixa eu ver. Bacana. Mas torcer mesmo na Copa, eu E a torço pra tua, todos. Arthur? A tua é Bolívia mesmo? É que Bolívia não vai pra Copa, né? É mais difícil, né? Porque esse é o ponto, não dá pra torcer pra Bolívia na Copa porque ela nunca vai pra Copa. Mas, assim, de geral, eu tô torcendo muito pra Bolívia voltar pra Copa. Tô torcendo muito pra Venezuela. Sinceramente, eu acho que eu até... Poxa, cara, se eu fosse escolher Bolívia ou Venezuela, pela Venezuela nunca ter jogado, assim, qualquer uma que passar pra ela que eu vou torcer na Copa. Né, qualquer uma das duas, que até eu acho que na repescagem deve conseguir a classificação, porque a Nova Zelândia, por exemplo, eu acho que nem tem mais vaga. Vamos ter tem que transmitir aqui. Se tiver Nova Zelândia e Bolívia, o mapa tático tem que transmitir Carlos contra Não, Rinha. Não tem, ó. Porque ó, o Jorge trouxe a informação. A Nova Zelândia, diga-se de passagem, agora com a vaga direta da Oceania, irá para a Copa todo ano. Então vai ter uma vaga e meia a Oceania. Então provavelmente o sul-americano vai pegar tipo Tahiti, então vai ganhar. O sul-americano da repescagem vai para a Copa do Mundo. Bolívia então... e Papua Nova Guiné já é realidade, hein? Exatamente. Então, assim, qualquer um dos dois eu vou torcer, mas assim, nas Copas, como nenhum dos dois se classificou desde que eu nasci, cara, eu me lembro que eu torci demais pro Paraguai em 2010, cara, assim, era uma seleção muito carne de pescoço, eu fiquei muito puto quando o Cabanhas tomou aquele tiro lá e acabou com a carreira dele, porque eu acho que ali o Paraguai perdeu a chance de pegar uma semifinal, e olha, vou te falar, viu, aquele jogo contra a Espanha, velho, foi muito no detalhe ali o Paraguai não ter passado da Espanha. Foi o adversário mais difícil da Espanha na Copa, mais difícil que a Alemanha. Eu acho que até mais difícil do que a Holanda. O Paraguai colocou uma pressão na Espanha, a Espanha não conseguia jogar. E ali num gol cagado, ali eu acho que foi numa saída errada, assim, que a bola sobrou, aí tava sem goleiro, aí o jogador da Espanha fez o gol. Mas aquela seleção do Paraguai, defensivamente, taticamente, eu acho que era o Tata Martino, o treinador daquele Paraguai. Lembra do Tata Martino, do que treinou Barcelona, enfim. Caiu então era uma Espanha jogando, acho que foi o pior jogo da Espanha foi quando ela enfrentou o Paraguai, não é? Sim, a Espanha teve muita dificuldade, eu me lembro desse jogo assim com detalhes. E também em 98, pô, tinha o Chilaver, depois ele fez um monte de cagada, né, mas eu gostava na época do Chilaver, gostava do Gamarra, pô, tem aquele recorde do Gamarra de número de minutos sem fazer falta, que é o recorde dele até hoje, que foi na Copa do Mundo 98, enfim. Para mim, a seleção do coração em Copas é o Paraguai. Agora, eu sempre também torço para a Sul-Americana. Independente Sul-Americana, assim, o que sobrar, eu torço para o Sul-Americano. Eu sou que nem o Vitor também. Só para encerrar esse assunto, eu sou como o Carlos, eu torço para o Uruguai, porque a gente se identifica muito aqui, o Rio Grande do Sul, principalmente com o Uruguai, assado e mate une os povos, né? Então, a gente tem uma identificação bem grande, assim, com a seleção uruguaia e... Enfim, tem muito jogador uruguai que vem jogar aqui no Rio Grande do Sul também, né? O Inter agora tá com o Rocher, tem outros jogadores, tem no Grêmio, teve Soares, enfim. Eu acho que desde 2010, principalmente ali, que foi quando o Uruguai voltou com força para as Copas do Mundo ali, cara, a partir dali tem tido uma seleção melhor que a outra e eu acho que talvez tenha chegado o momento aí, talvez com o louco Bielsa, de conseguir dar um passo adiante na Copa aí, talvez uma semifinal de novo, que nem em 2010, ou talvez até não sei, vamos ver o que ele vai... Eu não gostei muito desse jogo agora, esse último contra a Argentina aí, acho que poderia ter ido melhor. Mas, de forma geral, assim, eu acho que a seleção do Uruguai vai chegar forte na Copa. Só precisa ter um centroavante um pouco melhor do que o Darwin Nunes, né? Mas não sei se vai encontrar.